11º dia dos nossos 30 dias do desafio 30 dias sem gritar. A gente está estudando nessa semana sobre os impactos da maneira como a gente fala, daquilo que a gente fala no coração de quem ouve. O provérbio de hoje é bem ilustrativo a esse respeito. Ele diz assim, ó, Provérbios 15, verso 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quantas vezes na nossa casa a gente não criou uma confusão ainda maior por conta da maneira como respondeu a determinada situação? É como se colocássemos mais lenha na fogueira. Se a pessoa vem para cima da gente já com agressividade, já com impaciência, irritado, com tom de voz alterado, a minha resposta a essa pessoa, seja ela uma criança, um jovem, seja um idoso, seja o próprio marido ou a esposa, pode agravar a situação ou pode resolver o problema. O versículo diz que a resposta calma desvia a fúria. Se a pessoa vem para cima de você com ignorância, né, com irritação, e a sua resposta é calma, aquilo é amansado, é como se você jogasse água na fogueira, a pessoa fica desarmada, inclusive. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, se ela já está irritada e eu respondo com rispidez, eu tenho uma reação com um tom de voz ríspido, agressivo, ou eu dou um grito, eu desperto a ira do lado de lá. Ira de um lado com ira do outro é explosão na certa, é confusão na certa. Então vamos observar também como que nós vamos responder nos momentos de tensão das outras pessoas. Porque o desafio aqui é para você. Você não pode resolver o problema do outro no sentido de fazer com que o outro pare de gritar. O outro tem que querer parar de gritar, ele tem que entrar no desafio também. Mas a sua maneira de reagir pode acalmar a situação e evitar que os danos sejam ainda maiores. Desafio dessa semana continua sendo o 4, tá? Ele vai ser durante toda essa semana, mas nós também teremos o desafio 5. Qual que é o desafio 5? Olhe nos olhos quando você for falar com as pessoas. Por quê? Porque quando eu olho no olho do outro, quando eu contemplo o outro, eu enxergo ali uma pessoa. Eu não enxergo só uma situação que está me irritando, que está me atrapalhando. Toda mãe sabe disso. Quando é que a gente grita? A gente grita de longe, né? Você dá uma distância para gritar. Não que você esteja querendo chamar a criança, mas você grita de longe. Repare nisso. Se você se aproximar do seu filho, do seu cônjuge, do seu pai e responder a ele, olhando nos olhos, dificilmente você vai gritar. E olhando nos olhos, assim, se você tiver muita vontade de gritar, olha no olho com um palmo, olha lá dentro da pupila, da bolinha do olho. E quando você for olhar no olho, você vai orar antes e fala, Deus, quando eu olhar nos olhos dos meus familiares, me ajuda a enxergar neles uma alma. Me ajuda a enxergar neles alguém que o Senhor ama. E aí você vai ver, ó, acalmar. Essa já é uma dica prática, tá? Vocês estavam me cobrando aqui que querem dica prática, chegou esse momento. Então, quando for falar, olhe nos olhos, né? É treinamento, você está lá fazendo almoço, o menino está te pedindo, está fazendo almoço, para um pouquinho, né? E olha no olho daquela criatura, bem nos olhos. Com criança, quanto mais agitados eles estiverem, passa a mão no cabelinho, passa a mão na bochecha, contemple aquela lindeza que Deus lhe deu e aí você responde. Essa ligeira pausa antes de falar ajusta bastante o tom de voz e a maneira como que a gente vai dar a resposta. No marido, na esposa, mesma coisa, com o pai, com qualquer um. Olhe nos olhos das pessoas, você vai ver a diferença que vai fazer.